Pessoal, só um aviso aqui, a Sui, Miriam, a América, Anderson, vocês estão me ouvindo? Tá, é Sim, só então, um aviso aqui de última hora. O que nós tínhamos programado seria para vocês se apresentarem, a doutora Lana vir a palestra dela a seguir. Ela está me dizendo que 8h50 ela entra em aula. Então, nós vamos fazer o contrário, tá? Eu proponho para vocês, para a gente não perder nenhum minuto da palestra dela, a Sui fazer a apresentação e depois todo mundo, depois da palestra dela, a gente fica mais uns 15 minutinhos para um bate-papo aqui, e aí vocês terão a oportunidade de conhecer as outras associações. E aí você conhece até a de Goiás, fica só para apresentação. Podemos fazer desse jeito? Tá. Obrigada pela compreensão, pessoal. Doutora Alana, a senhora nos ouve? Ai, que ótimo. Sui, Ouço sim, vocês conseguem me ouvir? conseguimos. Pessoal, é com muita alegria, nossa, e muita alegria mesmo, que nós abrimos, então, oficialmente o Fórum Centro-Oeste de Nutrição, já falando, já informando para todos vocês que dos 280 ingressos colocados gratuitamente à venda, 280 foram pegados. Não sobrou nenhum. Tinham 3 repetidos ontem, nós descobrimos esses 3 repetidos, e esses 3 foram para outras pessoas. Ou seja, se vier todo mundo, minha gente, o fórum vai ser recorde de público, porque eu nunca vi, e tem gente aqui na fila esperando e reclamando que não conseguiu. Só fiquei sabendo agora e não consegui meu ingresso. Sinto muito, não tem como, a gente tem limite. Vou deixar meu entusiasmo quietinho de lado e convidar a Sui, a nossa presidente da Associação de Goiás, a Agide, para fazer a abertura. Sejam todos bem-vindos, o fórum é de vocês. boa noite a todos vocês, é um prazer estar aqui representando a Agide Goiás, e agora eu vou apresentar a doutora Lana, né? Ela doutora Lana Claudinez, mestre em ciências, PhD em bioquímica e imunologia, nutricionista do ambulatório do intestino do Instituto Alfa de Gastroenterologia, do Hospital da UMLB, do grupo de Penutra, desculpem. Professora no Centro Universitário de Sede Lagoas, Unifem, e na Universidade Salgado Oliveira. É com grande prazer que apresentamos agora a nossa palestrante, doutora Lana Claudinez. Com prazer, doutora Lana. Sui, obrigada, Patrícia. Boa noite a todos. Depois vocês me sinalizam aí se vocês conseguem me ouvir bem. É um prazer estar aqui hoje falando um pouco sobre nutrição. Hoje eu vim para trazer algumas informações acerca de nutrição, microbiota e doenças inflamatórias intestinais, e espero contribuir aí um pouco mais para o conhecimento de vocês, né, para que a gente possa realmente trazer um pouco de informações acerca desse assunto e conversar um pouco a respeito do que nós temos atualmente, né, na literatura científica sobre, né, essa abordagem aí da nutrição, da microbiota e nas doenças inflamatórias intestinais. Desde já agradeço pelo convite para estar aqui com vocês, né, um prazer. Vou compartilhar minha telinha aqui. Deixa eu ver se vocês já estão conseguindo visualizar minha tela aí. Sim? Beleza. Bom, então vamos lá. Conforme, né, eu comentei há pouco, eu vou falar com vocês a respeito aí, né, da nutrição, a microbiota intestinal e das doenças inflamatórias, né, intestinais. Inicialmente, acho que é sempre válido, né, a gente relembrar
que as doenças inflamatórias intestinais são doenças que podem acometer qualquer parte do trato gastrointestinal, da boca até o reto. Em geral, quando nós temos aí, né, a doença inflamatória intestinal acontecendo, ela tende a acometer mais a parte do intestino, sendo que a doença de Crohn, ela é mais comumente vista na região aqui final do ilho, né, início do cólon, porém ela pode acontecer em qualquer parte do trato gastrointestinal, enquanto que a retocolite ulcerativa ela é mais comum na região aí do reto, né, onde ela geralmente se inicia e vai se estendendo, vai se expandindo ao longo de todo o cólon, podendo estar de forma, né, mais localizada aqui próximo ao reto, mas podendo acometer todo o cólon também do indivíduo. Então, em geral, essas duas doenças representam as doenças inflamatórias intestinais e ela tem, né, a gente tem um grande papel aí de alguns agentes, como, por exemplo, a microbiota intestinal no desenvolvimento dessas doenças. Vale a pena, inicialmente, só para a gente entender um pouco mais desse contexto aí que envolve a nutrição e o impacto, né, dessa questão, da questão nutricional, a gente compreender um pouquinho a respeito dos processos de digestão e absorção, né, no trato gastrointestinal. Se a gente for observar aqui, né, esse material ele traz uma representação bem simples, né, do trato gastrointestinal, onde nós temos a boca, essa região o esôfago, o estômago, aqui toda a parte de intestino, tanto o delgado quanto o cólon, finalizando no reto. Em geral, quando nós falamos do processo de digestão, a digestão ela se inicia na boca. Então, é importante que a pessoa, ao se alimentar, ela procure mastigar bem os alimentos, ela procure comer devagar, né, ter uma boa mastigação para que ela possa iniciar esse processo de digestão. E esse processo, ele vai dar sequência a nível do estômago, né? Então, o estômago vai continuar o processo de digestão e o duodeno vai finalizar essa parte da digestão. Ao longo de todo o intestino delgado, nós teremos a absorção dos nutrientes que vieram da alimentação. E aquelas substâncias que não são absorvidas ali no intestino, elas acabam passando para o cólon, onde elas tendem a se agrupar, a se juntar e formar posteriormente as fezes que serão eliminadas ali pelo reto. Então, em geral, esse processo do funcionamento do trato gastrointestinal acontece desse modo. E condições que possam afetar qualquer parte aí, né, do nosso chamado TGI, pode comprometer uma dessas funções. Se vocês observarem um pouco mais, né, nessa imagem aqui mais ampliada, é possível observar que o alimento, ao chegar aqui, né, no estômago, ele vai continuar sofrendo um processo de digestão e, ao passar para o duodeno, o bolo alimentar ele será ainda digerido e, posteriormente, nós teremos a absorção de vários nutrientes, em especial de muitos minerais, os quais são absorvidos logo na parte inicial do duodeno e também na parte inicial do jejum. Então, são nessas regiões que nós vamos absorver uma boa parte dos minerais, do carboidrato que vem da dieta, que é a glicose, e de algumas vitaminas que começam a ser absorvidas mais a nível de jejum, como é o caso da vitamina C e de vitaminas do complexo B. À medida que o bolo alimentar ele vai passando pelo intestino, nós vamos tendo a absorção aí de outros nutrientes, como, por exemplo, vitamina B9, as vitaminas lipossolúveis, como a A, a B, a vitamina E, a vitamina K, os lipídios, né, as gorduras presentes na dieta, e a vitamina B12, todos eles já são absorvidos numa parte mais distante, numa parte mais distal do nosso intestino, que é na região do ilho. Inclusive, é uma região muitas vezes acometida na doença de Crohn, né, e que às vezes pode ter aí o comprometimento da absorção dessas vitaminas, né, e desses lipídios em decorrência da presença da doença inflamatória nessa região aí do ilho, né, a parte final do ilho e a parte inicial do cólon.
No cólon, nós temos o que a gente chama de reabsorção de alguns nutrientes, né, principalmente do sódio, do potássio, e também uma reabsorção de água. E é no cólon que nós temos grande parte das bactérias do trato gastrointestinal. Vale a pena ressaltar que a microbiota, ela não reside só no intestino, ela reside em todo o trato gastrointestinal. Porém, a maior proporção dessa microbiota se encontra justamente no cólon. E é essa microbiota quem acaba regulando alguns processos, como, por exemplo, a produção da vitamina K, né, que acontece por meio dessa microbiota. Essa microbiota, ela, dependendo do seu perfil, ela pode gerar uma maior produção de gases, ela pode alterar, de fato, o funcionamento ali do cólon e contribuir para um ambiente mais inflamatório. Então, nós temos aí um papel muito importante da microbiota a nível de cólon para ela estar numa concentração mais aumentada nessa região, mas vale a pena lembrar que a microbiota ela se distribui ao longo de todo o trato gastrointestinal e, portanto, alterações nessa microbiota intestinal podem comprometer a absorção de todos esses nutrientes que são naturalmente absorvidos ao longo ali de todo, né, o intestino do indivíduo. Em geral, trouxe esse quadro aí, é um quadro, não, uma figura, na verdade, né, que está em inglês, mas a finalidade é chamar a atenção de vocês para a seguinte condição. No nosso organismo, nós temos aí uma concentração de microbiota na boca que vai de 10 elevado a 5 unidades formadoras de colônia, que a gente chama, que está aqui abreviado pelo CFU, né, a abreviatura do inglês, que no português seria UFC, de 10 elevado a 5 a 10 elevado a 8 UFCs na boca. Então, nós temos microbiota na região da cavidade oral também. Se a gente for observar, no estômago, nós já temos uma microbiota menor, em torno aí de 10 elevado a 4 UFCs, daí para menos, o máximo que chega a 10 elevado a 4. No duodeno, que é aquela parte inicial que eu mostrei lá do intestino delgado, nós temos de 10 elevado a 3 a 10 elevado a 4 UFCs, né? No jejum, nós temos de 10 elevado a 3 até 10 elevado a 5 UFCs. Enquanto que no ilho, nós temos de 10 elevado a 7 a 10 elevado a 8 unidades formadoras de colônia. Então, à medida que nós vamos passando ao longo do intestino e nos aproximando do cólon, a concentração de bactérias, né, a concentração ali dos componentes da microbiota vai aumentando, até que chega no cólon, onde nós temos de 10 elevado a 11 a 10 elevado a 12 unidades formadoras de colônia nessa região. Se a gente for pensar, é muita bactéria que a gente tem ali no cólon, né? Imagina aí o 10 e mais 12 zeros acompanhando. Olha o tanto de bactérias que nós temos na região do cólon. Enquanto que se a gente for comparar com a boca, nós temos, né, quase que a metade disso aí, no estômago nós temos praticamente 3 vezes menos. Por isso que a microbiota, gente, ela é muito estudada atualmente, e por isso que existem grandes dificuldades relacionadas a ela também, justamente pelo fato de ter muita bactéria ali no nível, né, intestinal, e que dificulta, às vezes, encontrar estratégias para melhora, né, ou para chamada modulação intestinal aí, por meio da modulação das bactérias, né, intestinais, dos micro-organismos intestinais. Então, realmente, nós vamos tendo aí um aumento desse número à medida que a gente chega no cólon, se aproxima do cólon, mas temos dificuldades também em compreender e estudar um pouco mais dessa microbiota. O restante da imagem até mostra, tá, que a gente vai formando essa microbiota intestinal desde o momento, essa microbiota toda, né, inclusive a intestinal, desde o momento do nascimento até a vida, né, adulta e durante o envelhecimento. Então, nós temos uma microbiota que está o tempo todo se desenvolvendo. Geralmente, na infância, essa microbiota é mais instável, então ela sofre mais mudanças, que para a criança pode impactar um pouco mais. Na vida adulta, essa microbiota tende a ser mais estável,
e, né, se manter ali num certo perfil, então ter mais estabilidade ali quanto aos tipos de bactérias presentes, enquanto que, né, para o indivíduo já idoso, para o indivíduo já no processo do envelhecimento, ele volta a ter uma certa instabilidade da microbiota intestinal, que às vezes deixa o idoso mais propenso a algumas condições aí relacionadas, né, a doenças intestinais e a inflamação. E a dieta, né, ela é um dos fatores que acaba colaborando no desenvolvimento aí dessa microbiota ao longo do tempo. A dieta ela é capaz de melhorar ou de piorar a microbiota intestinal, depende. Né? Depende de como que é o perfil alimentar do indivíduo, mas sabe-se que ela tem uma atuação direta né, no perfil mesmo, no desenvolvimento da microbiota, no perfil da microbiota de todo o trato gastrointestinal. E ressalto também, gente, que isso vem, nessa questão da alimentação, vem desde a infância. Tanto é que esse material, esse artigo aqui publicado em 2013, ele ressaltava ainda a importância do aleitamento materno na formação de uma boa microbiota intestinal. Então, é uma questão que a gente deve trabalhar desde o momento ali do parto, né? Desde o momento do nascimento da criança até, né, o andamento aí de sua vida, até a fase, né, do envelhecimento. A microbiota, gente, como um todo, ela desenvolve papéis muito importantes aí para a nossa saúde, né, para o nosso organismo no dia a dia. Essa microbiota, ela é capaz de produzir vitaminas, como é o caso da vitamina K, ela é capaz de produzir enzimas que podem auxiliar ali no processo de digestão. Lembrem-se que nós temos enzimas ao longo, né, de todo o trato gastrointestinal, então temos enzimas no estômago e na parte inicial do intestino que podem favorecer aí o processo de digestão, por exemplo. Essa microbiota intestinal ela é capaz de estimular aí, né, a formação das nossas células e a manutenção da boa saúde, do bom perfil das células, né, do trato gastrointestinal. Essa microbiota, ela regula, né, influencia aí o funcionamento do metabolismo, né, do indivíduo, além de exercer outros dois papéis que são super importantes e que a gente deve destacar aqui. O primeiro é o controle da proliferação de bactérias patogênicas. Mais adiante eu vou comentar acerca de um tratamento médico que vem sendo aí desenvolvido aos poucos no Brasil, com o intuito de melhorar a microbiota intestinal do paciente com doença inflamatória intestinal e que uma das formas de atuação dele visa justamente controlar ou reduzir a proliferação de bactérias patogênicas, bactérias que causam doenças aí, né, para o indivíduo. E, ao mesmo tempo, a microbiota intestinal ela é capaz também de promover a estimulação do sistema imune. E aqui está um ponto X da questão. Muitas vezes, a microbiota ela é capaz de ativar a imunidade para produzir substâncias boas, marcadores anti-inflamatórios, digamos assim, ou para ativar aí a formação de citocinas, ou mesmo a ativação de alguns tipos de células do sistema imune que reduzem processos inflamatórios. Porém, por outro lado, essa microbiota intestinal, quando modificada, ela pode ativar de forma intensa o sistema imune e ativar esse sistema imune de forma diferente do habitual, né, com uma intensidade maior, o que acaba refletindo na ocorrência de uma inflamação naquela região e, com isso, acaba aí favorecendo o surgimento de doenças intestinais. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma microbiota que pode ativar uma imunidade aí mais protetora, nós podemos ter uma microbiota que vai ativar uma imunidade mais agressiva, né, que pode estar relacionada, sim, ao desenvolvimento, né, das doenças inflamatórias. Então, a gente tem esse papel da microbiota aí, e às vezes, pessoal, é até difícil da gente separar quando cada condição vai acontecer ou por que cada condição vai acontecer, até onde há um limiar para que a gente tenha uma resposta protetora ou uma resposta mais agressora.
Então, nós temos esse desafio aí para compreender esse papel da microbiota intestinal. Fato é que esse papel é importante e ele é um dos responsáveis aí pelo surgimento das doenças inflamatórias intestinais. Aqui eu até trouxe um quadro, né, na verdade, uma tabela de um artigo publicado em 2018. Eu não vou entrar em detalhes, né, do que fala cada item, mas eu gostaria justamente de ressaltar que e muitos estudos mostrando grupos de bactérias, né, principalmente as bacterióides, né, o Clostridium aí, cluster, que é um diferente do Clostridium, que causa, né, processos inflamatórios extensos, bactérias dos grupos lactobacilos e dos grupos bifidobacterium. Então, tem muitos estudos com esses grupos de bactérias mostrando que eles são capazes de ativar células T reguladoras, que são células que ajudam na proteção, que diminuem resposta inflamatória, que ajudam a regular, né, como o próprio nome diz, o processo inflamatório. Esses grupos de bactérias, eles diminuem processos inflamatórios, então eles levam a uma menor produção de citocinas pró-inflamatórias, além de estimular a produção de L10, interleucina 12, né, e L12, e o TGF-beta, que são 3 agentes que colaboram para um ambiente mais anti-inflamatório, digamos assim. O que acontece? A gente não consegue dizer também que o ambiente é totalmente anti-inflamatório ou totalmente pró-inflamatório. Nós vamos ter a produção aí de células que às vezes vão estimular a inflamação ou de células que vão inibir a inflamação. Mesma coisa as citocinas, nós vamos ter a produção de citocinas que inflamam e de citocinas que protegem da inflamação. Isso acontece o tempo todo dentro ali do nosso intestino. Existe um equilíbrio entre esses processos, né? E a microbiota intestinal, quando saudável, quando, né, é uma microbiota boa, ela colabora para esse processo de equilíbrio. Agora, quando nós temos uma microbiota alterada, uma microbiota modificada, que não é saudável, em geral, nós vamos ter um desbalanço nessa resposta, né, nesse equilíbrio entre agentes pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, e isso vai acabar favorecendo o desenvolvimento de doenças. Então, esse desbalanço, digamos assim, esse desequilíbrio entre os fatores intestinais relacionados à inflamação ou que protegem da inflamação, tem um papel importante no surgimento das DIs. E a microbiota exerce uma função aí significativa junto desse processo, mostrando a importância de se cuidar da microbiota intestinal para se controlar aí essas respostas, né, a nível de intestino. Quando nós temos uma microbiota que está modificada, uma microbiota que está alterada, uma microbiota que está, digamos que ruim, né, uma microbiota que não é saudável, nós temos um quadro conhecido como desbiose intestinal. Essa desbiose, ela representa um desequilíbrio, né? Nós temos aí alterações na composição das bactérias presentes ali no intestino e, consequentemente, nós temos alterações na função dessas bactérias. A partir do momento que a gente muda o perfil, né, das bactérias intestinais, elas param de exercer aquela função naturalmente associada a elas e passa a exercer outras funções que nem sempre vão ser tão interessantes assim para o indivíduo, né, para o hospedeiro. Um exemplo muito clássico disso é a produção de gases. Em geral, uma bactéria saudável, ela não é grande produtora de gases. Ela vai produzir gases em quantidade pequena, serão eliminados, né, naturalmente. Agora, quando se há uma alteração importante na microbiota, eu tenho outro perfil de bactérias agindo ali no intestino, a tendência é que essas bactérias comecem a produzir mais gases e, consequentemente, trazer alguns desconfortos, como a barriga inchada, né, a distensão abdominal e até mesmo a dor ali no intestino, devido ao acúmulo dos gases e a passagem de grandes concentrações, de grandes quantidades
de gases ali ao longo do intestino. Então, quando se tem essa desbiose, muda-se o perfil das bactérias intestinais, muda-se o perfil dos micro-organismos presentes ali no intestino. Consequentemente, a atuação deles, a função deles também vai mudar. E a partir do momento que eu tenho essa alteração nessa microbiota e que eu tenho uma desbiose acontecendo, eu tenho alterações no sistema imune do trato gastrointestinal, principalmente do intestino, e o surgimento de doenças. Eu tenho destacado aqui muito o intestino, porque como vocês viram na imagem, a maior concentração de microbiota é encontrada no intestino, inclusive na parte final do intestino delgado, que é o íleo, e também no colo. Então, por isso que eu estou destacando essas duas regiões, que é onde nós temos uma concentração maior da microbiota. A partir do momento em que a gente tem uma microbiota, então, que não está saudável, que está desequilibrada e que tem uma desbiose acontecendo, o indivíduo ele fica mais propenso ao desenvolvimento de várias doenças. Hoje nós já temos estudos mostrando a relação da desbiose intestinal com o surgimento do autismo, com o surgimento de quadros alérgicos, com a ocorrência da obesidade, da fibromialgia, das doenças hepáticas, das doenças aí relacionadas ao sistema nervoso, ao sistema cardiovascular, com o pâncreas e também com o próprio intestino. Ou seja, nós temos uma desbiose podendo levar às doenças inflamatórias intestinais, mas podendo levar a um conjunto de condições extraintestinais que vão trazer aí prejuízos também para a saúde do indivíduo. Isso mostra a importância de se cuidar, de se controlar aí o quadro de desbiose e cuidar da microbiota intestinal. Quando nós temos uma microbiota balanceada, uma microbiota saudável, uma microbiota adequada, nós temos aí uma condição imune de equilíbrio. Nós temos uma certa regulação ali do funcionamento do sistema imune ao nível do trato gastrointestinal. Agora, esse equilíbrio não quer dizer que só existem bactérias boas. Pode existir bactérias que não são saudáveis, bactérias patogênicas ali presentes no intestino e que são controladas pelas próprias bactérias boas presentes na região. Agora, condições que levem à alteração nesse equilíbrio, onde eu tenho uma diminuição de bactérias boas e um aumento de bactérias patogênicas, bactérias ruins, isso acaba levando a um quadro de maior inflamação e, consequentemente, ao surgimento de doenças, inclusive das doenças inflamatórias intestinais. E esse aqui é um dos pontos iniciais para o surgimento das DIs. Tudo começa quando eu tenho uma alteração na microbiota intestinal, quando eu tenho esse equilíbrio, esse desequilíbrio aqui, e, consequentemente, eu tenho uma mudança no perfil da microbiota que vai ativar mais o sistema imune, vai aumentar mais a resposta inflamatória, levando ao surgimento da DI. Dois grandes fatores relacionados a esse desequilíbrio na microbiota intestinal incluem o consumo elevado de açúcares e o consumo elevado de gorduras saturadas. Então, a nutrição diária, a alimentação diária é capaz de influenciar no perfil da microbiota e talvez de prejudicar o perfil dessa microbiota, favorecendo o quadro de inflamação intestinal. Por isso que a gente gosta muito de orientar os pacientes, já com a doença inflamatória intestinal, para que tenham um consumo equilibrado de açúcares e de gorduras saturadas, o consumo mínimo possível desses agentes. Nem sempre nós conseguimos ficar 100% sem eles, pelos alimentos, pelo que se consome mesmo no dia a dia. Não tem como você comprar, mesmo você consumindo um frango, não tem como você retirar toda a gordura saturada dele. Ele vai ter um pouquinho de gordura saturada. É muito menor do que a carne vermelha, por exemplo, mas ainda tem. Então, por isso que a gente gosta de trabalhar um consumo
equilibrado e reduzido ao máximo possível de açúcares e de gordura saturada para minimizar alterações na microbiota intestinal e dificultar, né, a agudização da doença inflamatória intestinal. Agora, se já está aguda, é uma recomendação básica no tratamento, né, para indução da remissão da doença. A DI, gente, de um modo em geral, ela se caracteriza por 4 grandes fatores. Ela se caracteriza por alterações aí relacionadas à parte genética. Então, em geral, o indivíduo ele é geneticamente susceptível à DI. E, nesse indivíduo geneticamente susceptível, a disbiose intestinal exerce um papel central. E acontece justamente isso que eu acabei de mostrar aqui na figura anterior, que eu acabei de explicar. Fatores ambientais alteram a microbiota intestinal, geram um desequilíbrio nessa microbiota, e essa microbiota desequilibrada aumenta ali a resposta imune ao longo do intestino, levando a um quadro de inflamação e instalação ou da doença de Crohn ou da retocolite ulcerativa. Ainda não se sabe exatamente quais os mecanismos que levam à diferenciação de uma condição para outra, mas sabe-se que o surgimento dessas doenças envolve não somente, né, um fator genético, mas, de um modo bem importante, bem central, a desbiose aí intestinal. E a partir do momento que a desbiose intestinal surge, que aumenta o processo inflamatório e que a DI se instala, junto dela costumam vir sintomas, assim, né, e sinais clínicos e manifestações clínicas que muitas vezes acometem os pacientes e que a gente ouve relatos aí com grande frequência. Dentre esses sintomas ou manifestações, nós podemos citar a diarreia, ou mesmo a constipação. Inclusive tem aumentado muito o número de pessoas com DI, às vezes em atividade e apresentando constipação intestinal. Muitas vezes o pessoal associa somente a diarreia, mas não é apenas ela, a constipação pode estar participando também, pode estar acontecendo também. A flatulência, que é a produção excessiva de gases, dores e distensão abdominal costumam acometer o paciente, é como eu disse, tem uma microbiota intestinal alterada que produz mais gases, que vão causar o inchaço, né, a distensão abdominal e que vão culminar aí em dor, porque esses gases vão dilatando o intestino e vão ali, né, movimentando ao longo dele, causando dores. E o paciente, às vezes, com DI, pode vir a desenvolver, né, não somente as doenças intestinal, mas também outras doenças associadas, como, por exemplo, a intolerância à lactose, comumente vista em quadros de doença de Crohn, bem como doenças extraintestinais, que às vezes acometem fígado, acometem os olhos, a pele, né? Então, acaba que a condição vai se ampliando, né? Vai se estendendo. No geral, a DI, uma vez instalada, né? Ela pode alterar os processos de digestão e absorção, porque agora eu tenho um intestino que está inflamado, né, em prol ali do surgimento da DI, e uma vez inflamado, o intestino muda o seu papel, muda a sua atuação, né? Muitas vezes o trânsito intestinal fica modificado, fica um pouco mais acelerado, temos, né, uma resposta ali que reflete em todo o intestino, a digestão fica às vezes mais difícil e a absorção fica comprometida, principalmente nas regiões que são acometidas pela doença inflamatória intestinal, principalmente no Crohn, onde, né, ele costuma surgir ali no ilho, que é uma região com grande absorção de vitaminas, de lipídios e também de aminoácidos que são provenientes das proteínas. Então, acaba que a absorção fica comprometida aí nesses pacientes. Se eu tenho uma absorção de nutrientes acometida, surgem deficiências nutricionais importantes no organismo aí do paciente, o que acaba comprometendo o seu estado nutricional, favorecendo muitas vezes a perda de massa muscular e também de massa gorda, que muitas vezes justifica a grande perda de peso que alguns pacientes com doença inflamatória intestinal apresentam, principalmente durante a atividade da doença.
onde a inflamação é intensa, a digestão e absorção estão comprometidos, e isso vai refletindo no estado nutricional, né, do paciente. Pensando nesse aspecto, gente, na importância da microbiota, eu quero pontuar algumas questões aqui para vocês, chamar atenção para essas condições, situar onde é que a gente está hoje, né, em nutrição, e o que a gente ainda precisa descobrir a respeito aí desse trio, né, nutrição, microbiota e doença inflamatória intestinal. Primeiro ponto que a gente sabe é que para se ter uma boa microbiota intestinal é necessário um consumo adequado de fibras e de agentes antioxidantes, como as vitaminas C, vitamina A, vitamina E, flavonoides, né? Nutrientes como zinco, selênio, cobre, todos eles devem estar presentes na alimentação, para que junto das fibras também nós possamos ter uma que a gente chama de modulação intestinal, que é uma forma da gente melhorar o perfil da microbiota presente ali no intestino. E aqui, às vezes, nós temos uma dificuldade porque muitos pacientes não toleram fibras. Só que nós precisamos verificar o seguinte: a doença inflamatória intestinal, ela tende a apresentar duas fases, a fase de atividade e a fase de remissão. Na fase de atividade, realmente nós precisamos ter um cuidado com o consumo de fibras, reduzindo as fibras que soltam mais o intestino, como a fibra insolúvel, e aumentando o consumo de fibras que prendem mais o intestino que a fibra solúvel. E nessa fase, os antioxidantes são muito importantes também para reduzir os radicais livres e ajudar, colaborar para o processo de indução da remissão da doença. Uma vez a doença em remissão, deve-se voltar a consumir ao máximo possível as fibras. As fibras hoje são os agentes centrais na modulação da microbiota intestinal. Quando eu tenho fibras presentes na alimentação, eu tenho um bom desenvolvimento de micro-organismos benéficos, ou seja, eu tenho um bom desenvolvimento de micro-organismos que vão compor ali uma microbiota saudável. Então, quando o indivíduo está em remissão, esse consumo de fibras precisa acontecer. Ele precisa ser encorajado. Tem muitos pacientes que toleram perfeitamente bem o consumo de fibras. Tem muitos pacientes que, às vezes, têm medo de comer e voltar a ter crises, né, de diarreia. E isso daí depende muito do perfil alimentar da pessoa como um todo. Então, a gente tem que, às vezes, encorajar o paciente a consumir essas fibras, aí aumentando gradativamente o consumo de fibras durante a remissão da doença. Às vezes, a pessoa não vai começar comendo um prato de salada, mas ela pode começar comendo quantidades pequenas e, à medida que for tolerando, pode ir aumentando o consumo de alimentos fontes de fibras no dia a dia, que vão incluir verduras, legumes, frutas e também alimentos integrais. Então, durante a remissão da doença, a gente tem que tentar consumir um pouco mais desses alimentos, de modo que a gente possa colaborar para uma microbiota um pouco mais saudável. E que a gente possa favorecer essa modulação intestinal. Também, nesse contexto, é fundamental reduzir o consumo do sódio, dos açúcares, né, dos conservantes e de alimentos processados, evitando também o consumo de alimentos ultraprocessados. Em geral, sódio, açúcar, conservantes e a gordura saturada presente nesses alimentos processados e ultraprocessados são agentes que, primeiro, alteram o perfil da microbiota intestinal. Então, favorece a instalação de uma microbiota modificada, de uma microbiota alterada. E com isso, você está o quê? Aumentando a inflamação. Segundo, são agressivos ao próprio intestino, à própria mucosa intestinal, principalmente quando já se tem a doença inflamatória intestinal instalada. Né? A doença inflamatória é uma doença crônica. O paciente ele usa o medicamento a vida toda justamente porque é uma doença crônica que precisa ser controlada com a medicação, senão ela acaba agudizando, né? Entrando em forma aguda de novo e trazendo aí outros malefícios, às vezes, para o paciente.
Então, essa doença, ela precisa estar sempre o quê? Controlada. Mas para controlar, não basta usar medicamentos. Você precisa buscar um cuidado alimentar, né, melhor. E com isso, esses agentes que agridem o intestino, eles precisam ser limitados da alimentação, precisam ser reduzidos na alimentação, porque aí nós vamos favorecer a maior proteção do intestino, a melhor manutenção da microbiota, para que essa microbiota não se transforme numa microbiota ruim, inflamatória, e pelo contrário, se eu ainda estou administrando fibras e agentes antioxidantes, eu ainda colaboro para o desenvolvimento de uma microbiota melhor. E assim a gente promova isso que a gente conhece, né, que a gente ouve falar como modulação intestinal, onde nós vamos estar melhorando um pouco do perfil da microbiota do paciente, sem, né, ficar ativando tanto a resposta imune ali para desencadear novos quadros de inflamação. É preciso ter atenção, gente, com relação a essa questão da modulação intestinal, porque no caso de um paciente com doença inflamatória intestinal, tem alguns fatores que a gente não recomenda, né? E que a gente precisa aí também ter uma visão crítica a respeito deles. Muitas vezes o pessoal utiliza probiótico para fazer modulação intestinal. O probiótico ele pode ser obtido por meio de alguns alimentos, tem alguns iogurtes ou bebidas lácteas com adição de probióticos, e tem os probióticos encontrados em sachês ou em cápsulas. Só que, o que acontece? Eu contei para vocês que, por exemplo, no cólon, nós temos 10 elevado a 12 bactérias. Deixei até a representação aqui, ó, de quantas bactérias que nós temos, né, ali ao longo do nosso cólon. O probiótico, ele é representado muitas vezes por uma única espécie. Será que uma única espécie, em concentração de 10 elevado a 8, 10 elevado a 9 bactérias, consegue ser superior aos 10 elevado a 12 bactérias que são distribuídas ali em milhares de espécies? Por que eu estou colocando isso? Porque compreender como uma única bactéria vai se sobressair frente a milhares de outras espécies, frente a 10 elevado a 12, numa concentração de 10 elevado a 12, né, unidades formadas, às vezes é difícil compreender como que essa única espécie vai atuar. E principalmente a nível de doença inflamatória intestinal. Como que uma única espécie consegue promover uma modulação na microbiota intestinal, consegue melhorar as bactérias presentes ali no intestino. Então, esse é um ponto que a gente levanta e que a gente questiona, por quê? Nós estamos falando de uma espécie versus milhares. Nós estamos falando de uma concentração no probiótico de 10 elevado a 9 bactérias contra uma concentração intestinal de 10 elevado a 12, que é muito superior. E probióticos presentes em alimentos, muitas vezes esses alimentos eles são cheios de açúcares e de conservantes. Uma oportunidade, deem uma olhada para vocês verem quanto de açúcar que tem num leite fermentado, né? Aqueles da garrafinha pequena. Olha a quantidade de açúcar que tem nele. Será que essa quantidade, né, de açúcar num produto que só tem 10 elevado a 6 bactérias é interessante para um consumo? Para quem, né, está aí com, às vezes, a função intestinal alterada, precisando reduzir o consumo de açúcares e produtos industrializados? Outro cuidado que nós precisamos ter, muitas pessoas gostam de fazer modulação intestinal utilizando kefir ou outras preparações artesanais semelhantes. O kefir, ele é um conjunto de bactérias que é cultivado em casa, cultivado a partir da água com açúcar ou a partir do leite. Quais são as bactérias presentes no kefir? O que é que essas bactérias produzem? Elas produzem substâncias que melhoram a inflamação ou que aumentam a inflamação? Como que isso pode refletir lá no intestino que já está inflamado? Essas perguntas, elas hoje não têm respostas. Então, a gente precisa ter cuidado com essas modulações intestinais à base de probióticos e de kefir,
porque elas ainda não têm grandes respostas na doença inflamatória intestinal. Nós estamos falando de uma doença, de uma inflamação no intestino, com uma microbiota bastante já alterada, que está causando essa inflamação e que a gente não tem conhecimento de como que esses agentes vão atuar frente a essa microbiota que já está inflamada, né, a nível intestinal. E quando nós vamos ver os guias, as recomendações, nós ainda temos poucas recomendações científicas com relação ao uso de probióticos. Nós temos um guia publicado pela ESPEN em 2020, que é a nossa recomendação atual para o tratamento aí da doença inflamatória intestinal em nutrição, que destaca, ainda sem grande, né, evidência, alguns pontos relacionados aí aos probióticos, mostrando que somente bactérias, né, como os Lactobacillus reuteri e o VSL3 mostram ser usados aí durante a retocolite ulcerativa, o tratamento da retocolite ulcerativa na indução da remissão. Então, são os dois grandes grupos aí de micro-organismos que hoje são considerados como úteis para auxiliar no processo de indução da remissão da doença e da doença, né, retocolite. Nós não temos evidências do uso dos Lactobacillus reuteri, nem do VSL3, que é um conjunto de 7 tipos de micro-organismos. Nós não temos evidências deles, por exemplo, na doença de Crohn. E nós, inclusive, temos uma outra recomendação dentro desse guia que destaca que os probióticos não devem ser utilizados durante o tratamento da doença de Crohn em atividade. Na remissão, também não se usa na doença de Crohn. E na retocolite ulcerativa ainda dá para manter o uso aí do Lactobacillus reuteri e do VSL3. É tudo que nós temos hoje de mais evidente. Embora existam dezenas de probióticos no mercado, são os 2 grandes tipos de probióticos que atuam na retocolite em atividade ou para manter ali a remissão, mas somente na retocolite. Nós não temos evidências ainda, né, científicas que suportem, digamos assim, o tratamento, né, da doença de Crohn com esses probióticos, uma tentativa de melhorar, de modular a resposta inflamatória e induzir ou manter a remissão na doença de Crohn. Tem muitos probióticos sendo estudados, muitos mesmo. Na UFMG tem muitos estudos voltados aí ao uso de alguns probióticos, né, como a Saccharomyces boulardii, nas doenças inflamatórias intestinais, mas eles ainda não mostram evidências, não têm mecanismos claros e não são reconhecidos dentro aí, né, do guia da ESPEN para o tratamento dessas doenças, mostrando que ainda precisam, né, ter mais estudos sobre os probióticos na doença inflamatória intestinal. Para a gente fechar, quero destacar que hoje, se pensando em microbiota intestinal, o que nós mais precisamos procurar trabalhar com os nossos pacientes com doença inflamatória intestinal são alguns pontos que envolvem a alimentação saudável, fornecendo aí nutrientes de todos os grupos, fornecendo aí alimentos que sejam realmente saudáveis, com baixo teor de conservantes, de gordura saturada, reduzindo açúcar, reduzindo sódio. Então, inserir uma alimentação mais saudável, trabalhando-se inclusive os vegetais, as frutas e alimentos integrais, sempre que possíveis, para a gente colaborar para essa microbiota intestinal ter uma boa, né, melhora, uma boa modulação. Precisamos ajustar a quantidade consumida, né, que às vezes o paciente consome uma fruta ao dia e acha que é o suficiente, ou consome uma folha de alface ao dia e acha que é o suficiente. Então, essas quantidades precisam ser ajustadas. A gente precisa consumir frutas pelo menos 3 vezes ao dia, vegetais crus e cozidos pelo menos 2 vezes ao dia. Adequar aí a qualidade, né, dos alimentos que são consumidos, porque tem muitas pessoas que gostam de comer só produtos com alto grau de processamento,
que são os produtos que, na maioria das vezes, são os mais agressores da microbiota e, consequentemente, favorecem mais o processo inflamatório, né, a nível do intestino. Então, também é um outro ponto que precisa ser trabalhado, pensando em cuidar da microbiota intestinal e escolher realmente boas fontes alimentares. Evitar aí esses produtos mais processados, congelados, embutidos, enlatados, de modo que a gente possa ter boas fontes alimentares e, consequentemente, ter uma alimentação mais saudável aí no dia a dia, colaborando para uma melhora da microbiota intestinal. E o tratamento interdisciplinar também é um ponto importante. É preciso que o paciente cuide da parte médica, cuide da parte emocional, né? Cuide da parte relacionada ali a exercício físico, de modo que, em conjunto com a nutrição, com a adequada nutrição, a gente possa ter uma melhora, né, do seu perfil inflamatório, uma melhora dessa microbiota intestinal. Hoje, a medicina está avançando e já existe o que é chamado de transplante de fezes, que ainda tem sido pouco, né, conhecido e utilizado, digamos assim, no Brasil, mas que traz uma perspectiva inovadora de implantar fezes de pessoas saudáveis em pacientes com doença inflamatória intestinal, de um modo a colaborar para mudanças e melhorias na microbiota intestinal dessas pessoas. Então, é um tratamento que já existe, ainda não está acessível para todos, isso é fato. Ainda tem muitos estudos trabalhando, entendendo mais desse processo, como que essa microbiota vinda de um doador saudável pode se instalar ali no cólon, né, no intestino, de pessoas com doença inflamatória intestinal, como que ela pode se desenvolver e colaborar para a formação de uma microbiota, né, a restauração de uma microbiota saudável ali no intestino. Então, ainda existem muitos, né, muitos questionamentos acerca dessa terapia, digamos assim, mas já é uma terapia real, nova, tá? Mas já é uma terapia real. Porém, ainda precisa se compreender muitas coisas também acerca aí desse tipo de tratamento. Gente, pelo fato da microbiota ser composta aí por 10 elevado a 12 unidades formadoras de colônia, é muita coisa que a gente ainda tem que conhecer, que a gente ainda tem que estudar, que a gente ainda tem que compreender. Hoje, nós ainda compreendemos bem pouco, mas já compreendemos o suficiente para promover as melhorias iniciais aí, para já garantir um pouco mais de qualidade de vida para o paciente com doença inflamatória intestinal e para diminuir um pouco do processo inflamatório ligado aí, né, a essa doença. Tá? Já dá para a gente trabalhar muita coisa, mesmo às vezes não dependendo dos probióticos, né, ou ainda tendo poucos recursos considerando aí a microbiota na DI, mas já dá para a gente trabalhar muito e já dá para melhorar bastante a qualidade de vida e de saúde do paciente. É isso que eu tenho, né, para passar aí para vocês hoje. Agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição aí para qualquer pergunta, qualquer dúvida, e tenho os meus contatos aí também, podem ficar à vontade para estar escrevendo. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Lana, por essa excelência, por essa maravilhosa palestra. Doutora, como que nós estamos de horário? São 20h55. Quanto tempo nós temos para as perguntas do público? Consigo aí uns 10 minutinhos, pode ser? Pode ser. O Nilziano, ele já tinha feito uma pergunta no chat. Nilziano, você quer já fazer para a doutora Lana de uma vez? Quero sim. Boa noite, doutora. Eu queria saber sobre a questão emocional, que eu tenho uma tia, e muitas das vezes ela faz esse controle, né, da alimentação, essa parte toda prebiótica com a alimentação saudável, mas às vezes diante de um estresse, um nervosismo, ela tem, vamos dizer assim, essas crises, né, de diarreia, de mal-estar, constipação. Como que essa situação emocional ela pode ser assim melhor abordada muitas das vezes?
Essa questão emocional, dependendo da condição, dependendo aí da pessoa, às vezes realmente demanda um suporte psicológico, sabe? Demanda um apoio aí de um profissional da área da psicologia para auxiliar na abordagem mesmo dessa condição e favorecer, né, o melhor controle, digamos assim, do paciente. Então, muitas vezes, quando se tem, né, essas questões emocionais tratadas, a psicologia pode nos ajudar muito. Eu costumo falar isso e é sempre muito bom trabalhar em parceria com a psicologia, porque nem sempre a nutrição consegue resolver tudo ali sozinho. Então, às vezes, você tem todo um cuidado alimentar, mas há questões emocionais que impactam e que demandam cuidado aí de um profissional especializado. Então, talvez uma abordagem, né, junto aí à psicologia, possa auxiliar ela bastante. Tá bom, doutora, obrigado. Por nada. Pessoal, só um adendo, no Fórum Norte de Qualidade de Vida, nós tivemos palestras com psicólogos, com pessoas de cromoterapia, falando sobre a qualidade do sono, a influência da qualidade do sono. Deixa eu ver o que é mais. Cromoterapia, já falei. Bom, enfim, todas essas terapias, todas essas abordagens terapêuticas complementares, até a sexualidade, tá? Teve palestra de uma sexóloga, foi muito legal. Então, todas essas palestras, nós estamos editando os vídeos para postar no nosso canal de YouTube. Pode ser que elas ajudem vocês com algumas das dúvidas que estão surgindo aqui, tá? A Bruna perguntou sobre a terapia com ômega 3 para os pacientes. Nós vamos ter amanhã e depois outros palestrantes que vão falar justamente sobre suplemento alimentar. Não é isso, Sui? Então, nós temos outras palestras aí específicas nisso. A gravação da aula, sim, a aula está gravada e vai ser disponibilizada no canal de YouTube da DI Brasil. E a doutora Lana, com muita honra, ela é do nosso conselho científico. Depois nós conversamos com ela para disponibilizar, para a gente conseguir disponibilizar a apresentação dela, o PowerPoint, para download através do site da DI Brasil. A Marilda e a Nívia. Marilda está com a mão levantada, a Nívia levantou depois. Marilda, fica à vontade, a gente tem uns minutinhos ainda. Ok, parabenizar pela palestra, né? Um tema muito interessante. E a minha pergunta é sobre como a nutricionista falou sobre os hábitos alimentares, né? É muito importante para o controle das doenças intestinais. Eu gostaria de saber como a análise genética, né, do microbioma, se fizer uma análise genética, pode chegar a uma nutrição, uma dieta mais personalizada. Teria como fazer essa análise genética? Marilda, ótima pergunta. Essa é uma área que está avançando muito e que talvez no futuro, não muito distante, a gente consiga usar bastante, trabalhar bem com essa técnica, com esse procedimento. Hoje, já existe, principalmente em São Paulo, o uso desse recurso, tá? Já vem sendo, de fato, utilizado aí, tem pouco tempo, mas já vem acontecendo, né? Em especial em São Paulo, onde pessoas sem doenças inflamatórias intestinais, sem doenças específicas relacionadas a intestino, elas, em geral, né, encaminham amostras para serem analisadas por laboratórios específicos para se fazer essa caracterização do perfil da microbiota intestinal. E, mediante o resultado, trabalha-se uma modulação com probióticos para tratar aquilo que está inadequado, que foi visto ali no exame genético. Então, às vezes, o exame genético vai mostrar que algumas cepas, algumas espécies de bactérias estão deficientes, outras que, às vezes, né, não são saudáveis, são patogênicas e que possam estar excessivas. E com o auxílio de probióticos, a gente tenta regularizar isso daí, a gente tenta melhorar esse perfil dessa microbiota. Então, isso é uma realidade hoje, mas não se tem evidência disso na doença inflamatória intestinal ou em outras doenças intestinais ainda.
já que a gente, né, não tem uma indicação tão específica, digamos assim, de probióticos nessas doenças, e a gente não sabe o que pode acontecer com a oferta de probióticos sem estudos prévios no paciente com doença inflamatória intestinal. O paciente com DI, muitas vezes, ele pode ter um intestino mais permeável. Então, às vezes, a gente vai ofertar probióticos, vai ofertar bactérias que não têm estudos ainda, e isso daí pode, né, entrar para dentro do organismo e desencadear ali alterações importantes, né, dentro do corpo. Então, é preciso ter um pouco de cautela, porque a gente não tem tantos estudos e a oferta dos probióticos aí na DI. Mas para pessoas sem DI, sim, já é uma realidade e é feita exatamente dessa forma. A pessoa faz a análise genética e o profissional prescreve probióticos de acordo com o resultado da análise genética. Tá? Se chegar a DI, vai ser um grande passo, sem dúvidas nenhuma. Nívia? Nívia, a Nívia está com a mãozinha levantada. Olá, boa noite. Boa noite. Eu queria parabenizar também, gostei muito. E eu tenho uma dúvida em relação à intolerância à lactose. Assim, por exemplo, o iogurte fermentado e outros, por exemplo, queijos que são curados e tal, que passam por fermentação, e que, vamos supor, o exemplo do iogurte, que utiliza a lactose como um substrato para a fermentação. O paciente que tem intolerância, ele pode, vamos supor, avaliar se ele é tolerante a esse medicamento, a esse alimento, mesmo sem a lactase, mesmo sem tomar, né, a lactase que o médico passa para ele. Acho que você entendeu, que eu sou muito confusa para explicar. Acho que entendi, sim, vou te responder, e se não for, né, a resposta, você me fala. Bom, primeiro ponto que a gente tem que compreender é que a doença inflamatória intestinal tem duas fases, que é a fase de atividade e a fase de remissão. Na fase de atividade, muitas alterações intestinais acontecem, o funcionamento do intestino está modificado, está acelerado. Então, nessa fase, tem muitos pacientes, assim, a grande parte não tolera lactose. Então, até uma das orientações que a gente costuma fazer é para que o paciente evite o leite, os derivados, neste momento da doença. Na fase de remissão, que é o nosso objetivo de tratamento, tanto médico quanto nutricional e de outros profissionais, aí já é diferente. Na fase de remissão, o processo inflamatório está muito bem controlado. E aí, o que acontece? Neste momento, pode ser interessante a solicitação de um exame para avaliar se existe ou não a intolerância à lactose. Se o exame der negativo, ok, então você pode estar consumindo leite e seus derivados. Se o exame der positivo, aí precisa verificar, porque existem, né, digamos que 3 graus de intolerância à lactose, um leve, um moderado e um mais grave. Na intolerância à lactose leve, geralmente o paciente não tolera leite, mas tolera todos os derivados. Na condição moderada, o paciente não tolera nem leite, nem derivados. E quando há uma intolerância mais grave, o que é raro da gente observar, mas existe, o paciente não tolera nem leite, nem derivados e nem receitas que levem leite ou derivados na composição. Então, às vezes o paciente faz um bolo, por exemplo, com leite ou com iogurte, ele não tolera comer, porque a intolerância dele é bem grave. Então, o que acontece? Esse exame ele é importante. É interessante ser feito caso o paciente, né, inclusive, apresente algum tipo de sintoma. E uma vez positivo, tem que avaliar qual que é a gravidade dessa intolerância e fazer a devida orientação alimentar. Mas tem muito paciente que tem a intolerância aí mais leve, que consome derivados de leite perfeitamente bem. Na verdade, até o leite, um copo pequeno, às vezes é bem tolerado. Mas, né, na intolerância leve. Mas, mesmo assim, a gente tem um cuidado nessa orientação do leite para não causar desconfortos, porém, os derivados a gente libera
consumo, porque existe tolerância por eles. A lactose presente nos derivados, ela pode ter sido fermentada, ela pode estar reduzida, como no caso do queijo. Então, isso aí tudo acaba favorecendo a inserção desses alimentos aí na dieta, no dia a dia. Tá? E sempre que puder, a gente precisa inserir esses alimentos, para que o paciente não tenha uma dieta tão limitada, tão restrita assim. Doutora, muito obrigada mesmo. Eu fico aflita aqui por causa do seu horário de aula. Para quem chegou depois do início, gente, a doutora Alana está aqui, mas ela já vai entrar em aula agora, né? Já tem aula marcada. Avisei minha turma que eu atrasaria alguns minutos ali para poder finalizar aqui. Pois é, não vamos prender, doutora, só para informar. No PowerPoint que a doutora passou na apresentação, no slide dela, tem o e-mail dela. Então, se vocês precisarem, quem conseguiu anotar, pode fazer contato diretamente no e-mail, né, doutora? E quem tem alguma dúvida também, pode enviar, pode fazer contato conosco na DI Brasil, e nós colocamos vocês em contato com a doutora Lana. Ela é do nosso conselho científico, e a gente passa o e-mail dela sem problema para vocês. Podemos combinar assim, doutora? Tudo bem, Patrícia? Combinado. Vi que tem algumas perguntas aí no chat também, vocês podem ir direcionando que, né, eu faço questão de ir respondendo aí as dúvidas, né, de vocês. Se depender da gente, nós vamos segurar aqui até meia-noite, minha filha. Isso aí não tenha dúvida, porque é muita coisa e é muito conhecimento para a gente absorver. Muitíssimo obrigada, doutora. Não vamos roubar você dos seus alunos de forma alguma, mas pode ter certeza que a gente vai dar um jeito de se encontrar outras vezes aqui para abordar outros temas, outros assuntos. Estaremos juntas sempre. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite aqui, tá? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite aí de vocês, né? Estou sempre à disposição, é sempre um prazer falar um pouco sobre nutrição, né? Doença inflamatória intestinal, e naquilo que eu puder contribuir, tá tendo esses momentos com vocês, podem contar comigo, que é sempre bem-vindo. Hoje eu peço desculpas que a agenda está realmente um pouco cheia, final de semestre, então, fica bem mais corrido, então o tempo ficou mais curto, mas espero que a gente tenha outras oportunidades de estarmos juntos aí, batendo um papo sobre esse assunto tão gostoso aí de nutrição e doença inflamatória. Tá? Muito obrigada mais uma vez aí pelo convite, obrigada a todos os presentes, e o que precisarem, vocês têm meu contato, Patrícia pode mandar meu e-mail aí também, né, caso o pessoal não tenha anotado, e estou à disposição. Obrigada. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Pessoal, nós vamos nos despedir da doutora Lana aqui, mas nós vamos continuar, porque nós temos algumas informações para passar para vocês, e o pessoal das associações estaduais que estão organizando o evento, a AGID, a Associação do Mato Grosso, a Associação do Distrito Federal, tá? Eles têm algumas informações para passar para vocês também. Então, nós vamos nos despedir da doutora Lana aqui, mas não vamos nos despedir do evento. O evento ainda, nós vamos levar mais uma meia horinha, mais uns 40 minutos aí, tá bom? Obrigada, doutora. Obrigada a vocês, boa noite, até mais. Até. Pessoal, vou colocar um videozinho aqui. Aliás, não precisa colocar o vídeo. A doutora Lana se foi. Nós tínhamos organizado, nós tínhamos feito, deixa eu ver, nós tínhamos preparado um outro formato. A princípio seria, as associações se apresentariam, falariam um pouco do trabalho de cada uma delas, nós da DI Brasil daríamos alguns recados, e depois apresentaríamos a doutora Lana, né? Mas, dadas as circunstâncias, mudou a programação, então vamos seguir
Nós ainda temos mais uns 40 minutos de evento, vamos cumprir todo o nosso programa só de cabeça para baixo, tá? Nós vamos inverter essa ordem. Por ordem alfabética, para sermos mais, como é que fala? Mais democráticos, nós gostaríamos, pela DI Brasil, de convidar o pessoal do Distrito Federal para falar para vocês, para apresentar, vocês conhecerem a diretoria do Distrito Federal, alguns dos representantes, e para falar também do trabalho da associação e fazer uns convites para vocês. Miriam e América, vocês estão aí? Sim, estamos. Eu, Miriam, faço parte da DIDF, sou a vice-presidente, e tem a América aí, que é a presidente nossa aqui do Distrito Federal. Bom, Miriam, a América está aqui também com a gente? América, Ela está. Tá? Seu microfone está ligado, Mequinha? Tá? Carinhosamente chamada de Mequinha para os íntimos. É isso que dá, né? Dê liberdade para a pessoa, mas não dê intimidade, porque aí começa a te chamar pelo apelido, é desse jeito. América. América. Ô, Miriam, enquanto a América não abre o áudio dela, nós gostaríamos de saber de vocês um pouquinho da história, brevemente, a história da associação do Distrito Federal, o trabalho que vocês fazem e saber se vocês estão aceitando voluntários, tá? Como que funciona isso? Você pode falar um pouquinho? Enquanto a América não abre o microfone dela, eu sei que ela está com problemas, você pode se apresentar, por favor? Sim, Patrícia, nós somos, né, da IDF, a nossa associação é desde 2018, de fato, assim, registrada, né, embora que a gente já tinha um trabalho feito anteriormente, né, diante do hospital, que é onde a gente faz o tratamento, onde nós temos um grupo, né, foi aí que surgiu a ideia de estar colocando a associação em prática. Então, nós temos desde 2018, de fato, em registro, né? De lá para cá, a gente vem atuando, nós temos um grupo no WhatsApp, onde a gente disponibiliza falar sobre assuntos responsáveis da doença, né? Inflamatória intestinais, e nós temos também, agora devido à pandemia foi suspensa, mas uma vez por mês a gente tem a reunião, né, nesse hospital, onde tem vários assuntos abordados, né, vários assuntos abordados em relação sobre a doença e vários profissionais também ligados da área de saúde, né, nutricionista, gastros, proctologistas, dermatologistas, oftalmologistas, então estavam sendo bem atuantes. Agora, devido à pandemia, a gente está só no WhatsApp mesmo, que a gente vai estar passando um número aí, né? Quem quiser pode estar colocando também o nome, e a gente vai estar adicionando a esse grupo, onde que fala assuntos relacionados sobre a doença. Inclusive, também, a falta da medicação que a gente está passando, né? Acho que é geral do Brasil, né? A falta de azatioprina, até os imunobiológicos, né? Que tem falta, chegou agora, recentemente, no Distrito Federal, porque os pacientes estavam em falta com a medicação. Mas é uma luta grande, né, com a DI Brasil, que tem que estar conquistando, né, inclusive esses imunobiológicos chegaram a Brasília, que foi um feito, uma conquista da DI Brasil, para que não deixasse faltar para o Brasil todo, né? E a gente sempre também tem trocas de doações de medicação para aquele paciente que ainda chegou no começo. Então, há nesse grupo a forma de trocas, de conhecimentos, não só de medicação, mas também de conhecimento da doença. Né, somos abordados vários assuntos. A América, que é a presidente da associação, ela é bem atuante nesse assunto, já também orienta bem os pacientes a buscar, né,
os direitos junto com o Ministério Público, né, o STJ também. Então, assim, para que vá atrás dos seus direitos, em conjunto, que quanto mais a gente agregar pessoas, né, pacientes, a gente vai estar com uma associação mais forte, né? E a gente aceita sim voluntários, estamos precisando sim, para a gente aumentar mais essa causa, né? Perante nível Brasil, né? Que tem as outras associações também que estão aí junto conosco, né? Então, precisamos sim de voluntários, Patrícia. Obrigada, Miriam. Qual que é o número de WhatsApp? Estamos anotando aqui que depois nós vamos divulgar nos nossos canais. Qual que é o número de WhatsApp para participar do grupo da associação? Qual é? Pode colocar o 061 Aham. 99956 99956 1791. 1791. Ok. Isso. Tá, isso aqui nós vamos postar. E outra coisa, para quem não sabe, no site da DI Brasil, você vai lá, dibrasil.org.br, /estaduais, e você é levado para a página que tem todas as associações de todos os estados. Anotando aqui, a América postou o número aqui também, 61, desculpa, 982, espera aí, deixa eu anotar aqui para a gente distribuir isso depois. 8238 7877. Está registrado aqui. Obrigada, Miriam. Obrigada, América, também. Ótimo. Vamos seguir. Deixa eu ver. 1791 está da Miriam aqui também. Vamos seguir pela ordem, né, alfabética ainda, convidando a SUI de Goiás, da AGID, para falar para nós sobre a associação, sobre o trabalho da associação. E depois da apresentação da SUI e do Anderson, do Mato Grosso, nós temos uns recadinhos breves para falar para vocês aqui pela DI Brasil, tá? Então, segure um pouquinho, inclusive, sobre as palestras de amanhã e depois, e sobre o sorteio especial que a gente vai ter amanhã aqui sobre um exame genético que já foi anunciado lá no início para quem tinha chegado no começo. Mas segure um pouquinho que nós não vamos demorar, não vamos segurar vocês aqui até tarde, porque hoje é sexta-feira, tá? Mas muito obrigada, Miriam. E Sui, você pode falar agora com o pessoal? Seu microfone está ligado? Boa noite. Boa noite, eu sou a Sui, da Associação da AGID, da Associação de Doenças Inflamatórias Intestinais do Estado de Goiás. Eu convido a todos a participarem, né, que estão nesse meio aqui com a gente, a participarem também do WhatsApp da gente, porque nesse WhatsApp é um grupo de WhatsApp e a gente também tem um grupo de Instagram, no qual a gente tira muitas dúvidas, a gente interage bastante com o paciente, diretamente com o profissional também. A gente sempre tem muitas dúvidas relacionadas, às vezes, à alimentação, medicamentos, profissionais na área da saúde. Então, a gente sempre está interagindo com todos esses participantes, com todos esses portadores e também amigos, parentes dos portadores. Nós somos uma associação que nós iniciamos de gatinhando. Começamos com a Ana Paula, que hoje estuda, Ana Paula Dornelles, hoje ela está quase formando em medicina, e ela que foi a grande luz para ter essa associação. Então, ela teve uma ideia de reunir as pessoas, porque ela estava sofrendo muito com a doença de Crohn, e ela queria compartilhar e interagir com as pessoas que tivessem a mesma doença que ela, e interagir nos mesmos sintomas. Então, ela procurou a doutora Paula Cristina Leite, e a doutora Paula, juntamente com a Ana Paula Dornelles, começaram a buscar, ter ideias, aí foi formando logo umas pessoas para reunir nesse grupo da associação, que de grande
ajuda foi Damares, que hoje ela é a doutora Damares, ela é psicóloga, a Andréia, o Davi. O Davi, ele é de grande importância na nossa associação. Ele, inclusive, é advogado, então ele tira muitas dúvidas de muitos pacientes que querem pegar medicamentos por via do Juarez Barbosa, né, que é do governo, então, do Estado. Então, o Davi é de grande importância também. A Márcia, a mãe da Ana Paula, e nós temos, assim, grandes pessoas lá dentro que ajudaram a crescer, ajudaram a Agide crescer, com a ajuda da Kênia Diniz também. Então, assim, a gente tem um leque de voluntários, de pessoas portadoras de doenças inflamatórias intestinais que fizeram a gente crescer lá dentro. Inclusive, temos também uma grande psicóloga lá com a gente, que está no grupo também, a doutora Luciene, que é de grande importância, ela sempre está manifestando na positividade da doença com o psicológico, e a gente envolveu os dois, né? O cérebro e intestino. E eu sou hoje a presidente da associação e eu comecei gatinhando. Eu fui com a minha mãe na associação conhecer justamente por isso, estava passando mal, e de lá eu comecei a interagir com a associação. E eu já queria fazer parte daquilo. Vamos dizer que eu acho que na segunda semana eu já comecei a me envolver com a associação. E nisso a gente foi crescendo aos poucos, e hoje, graças a Deus, graças também ao Davi, que a gente conseguiu também o CNPJ. Então, hoje a associação tem um CNPJ, no qual a gente agrega a muitos benefícios tendo o CNPJ para a associação. Somos uma equipe, e a gente vai crescendo, assim, com as mãos de todos, né? Ajudando, colocando o tijolinho para a gente estar crescendo e evoluindo. Vocês ainda estão aceitando voluntários, Sui? Sim, estamos aceitando voluntários, estamos sempre à disposição, porque quanto mais voluntários para ajudar na associação, melhor, né, para o crescimento, desenvolvimento, e a gente interagir com todos os pacientes e também as pessoas que estão parentes com filhos portadores também de doenças. Tá. E quem quiser fazer parte do grupo de WhatsApp da Agide, qual o número, qual o contato para a pessoa mandar mensagem? Ah, tá. Pode mandar mensagem no 98150 5408. Qual é o DDD? 62. 62, tá. Isso aqui só para nós divulgarmos depois, tá? Para não deixar ninguém de fora, ninguém larga a mão de ninguém, mesmo sem segurar fisicamente. Obrigada, viu, Sui? E muito obrigada. Finalizamos com a Associação do Mato Grosso, com um carinho enorme. Uma pessoa, o Mato Grosso tem uma história já antiga, e tem uma pessoa que o atual representante deu uma outra roupagem à Associação do Mato Grosso, deu um fôlego novo para a associação, e nós temos um carinho muito grande, uma admiração muito grande pelo trabalho dele. Você pode contar um pouquinho da história, Anderson, por favor? Fique à vontade. Boa noite a todos. Obrigado, né, pela oportunidade de estar participando hoje, né, desse Fórum do Centro-Oeste de Nutrição. Espero que aconteça mais vezes. Eu acho que isso é de suma importância para nós, portadores de doenças inflamatórias intestinais. E vou contar um pouquinho da história da APD-MT, Mato Grosso,
tínhamos uma associação no qual ela ficou um pouco sem atividades, e aí, em conversa com alguns pacientes, já necessidade, entrou uma médica também, entrou em contato conosco, né, a doutora Jaqueline Demarque, acho que a Patrícia conhece ela muito bem, né, Patrícia? Falou da Patrícia e tal, e aí a gente resolveu dar um start na associação, né? Fundamos ela em novembro de 2019. Essa fundação foi somente feita por pacientes aqui dentro do estado. Hoje, a função hoje da nossa associação é fazer o acolhimento primário desses portadores, direcionando eles aos ambulatórios de referência para tratamento de doenças inflamatórias intestinais aqui dentro do estado do Mato Grosso. Da fundação até o dia atual, a nossa associação conseguiu fazer indicações de projetos de lei, porque nós trabalhamos pelo coletivo. Hoje temos 11 municípios com projeto de leis criado com o Dia Municipal de Luta e Conscientização sobre as Doenças Inflamatórias Intestinais, né? E este ano conseguimos 3 municípios de prioridades na fila de atendimento de caixas, bancos e prioridade na vaga de estacionamentos. E aí, além disso, viemos nesse período de pandemia, né, fazendo algumas campanhas, e dentre elas surgiu a campanha Seja um Herói nas DIs, onde alguns médicos abraçaram a nossa causa, porque alguns ambulatórios, por serem parcerias, né, com faculdades privadas, federais, fecharam devido à proliferação da Covid-19. E aí muitos pacientes deixaram de ter acompanhamento, tanto com coloproctologista, um nutricionista, um gastroenterologista, e aí conseguimos alguns vouchers e priorizamos aqueles portadores que tinham essa maior necessidade de estar tendo um acompanhamento. Além disso, este ano tivemos alavancando também a pauta das doenças raras aqui dentro do estado de Mato Grosso. A nossa associação era um grupo de apoio às doenças raras, fizemos a campanha Somos Todos Raros, levando as dificuldades, a necessidade de buscar políticas públicas, né, e a criação de um núcleo de doenças raras, e aí onde nós seríamos também um setor especializado só para tratamento de doenças inflamatórias intestinais. Nesse período de pandemia, eu acho que todo mundo, não só Mato Grosso, como todo o país, sofreu, né, com as perdas de lockdown, e aí nós somos uma família. Sentimos a necessidade também de ir para o lado social, que muitas famílias, pessoas que eram autônomas, não tinham como se manter um sustento. Conseguimos uma parceria com a Secretaria Estadual de Assistência, fizemos doações de sacolões, cestas básicas, né? Empresas privadas fizeram também essa doação de cestas. Também tivemos várias dificuldades também aqui dentro do estado na falta de medicamentos distribuídos na farmácia de alto custo, né? Protocolamos denúncia no Ministério Público, obtivemos uma resposta. Nós somos uma associação bem atuante aqui dentro do estado. Fizemos também outras ações nesse período de pandemia, que foram a testagem em massa dos nossos portadores com doenças inflamatórias intestinais. Eles reservaram um período e uma data especificamente para atender somente nós, aqui dentro da Arena Pantanal. E aí, agora, no período de imunização, conseguimos fazer essa indicação, né? Pedimos a um deputado estadual aqui que viesse atender a gente como prioridade na imunização, porque a gente já éramos assistido na federal, porém, a retocolite, ela não entrava. Então, assim, conseguimos aqui a retocolite, independente se for imunossuprimido ou não em alguns municípios. Essa é um pouquinho da nossa história. Não sei se vocês conseguiram entender, a minha internet também está com um probleminha. Muito obrigada, Anderson. Vocês têm grupo de WhatsApp para portadores? Nós temos um grupo de WhatsApp, né, que é para esses portadores, onde nós fazemos esse acolhimento. Quem tiver interesse vai entrar em contato pelo DDD 65 99299 6620 ou nas nossas redes sociais, tanto pelo Facebook, pelo Instagram, que é @DII Mato Grosso.
Tá? E vocês estão aceitando voluntários na equipe de vocês? A nossa associação, ela como é porta aberta, os voluntários sempre são bem-vindos, parceiros são sempre bem-vindos. Estamos crescendo, graças a Deus, estamos dando assim, o que eu falo, tudo quando é feito com amor, as coisas crescem. Então, assim, a gente está tendo um destaque aqui, as pessoas estão se sensibilizando em prol da causa. Usamos a Tribuna Livre na Câmara Municipal no dia 18 de maio, um dia antes do Dia Internacional, e é um trabalho que está sendo satisfatório. Eu estou fazendo para os portadores, eu queria que tivesse feito por mim há 17 anos atrás, onde nós não tínhamos uma associação, não tínhamos tanta informação, acessibilidade, e é isso que a gente vem fazendo esse trabalho aqui dentro de Mato Grosso. Muito obrigada, Anderson, muito obrigada. Bom, pessoal, só para encerrar, prometo, não vou falar muito, serei breve, o que é uma coisa difícil para mim, porque eu realmente gosto de falar, mas bom, é o seguinte, a primeira informação, nós estamos passando uma lista de presença aqui, e para as pessoas que estão aqui no fórum assinarem, e preencherem o nome e o endereço certinho, para que nós possamos enviar kits da Fricô, kits de brinde da Fricô e kits do próprio fórum da DI Brasil. Esses kits terão uma pasta zip, uma camisa do nosso Maio Roxo, máscaras, porque nós ainda vamos usar máscaras durante muito tempo, mesmo com a vacina, e um panfleto explicando, num lado, não vai ser sorteio não, tá, Lia? Nós vamos mandar para todas as pessoas que estiverem presentes no fórum. Seria sorteio se nós tivéssemos lotado aqui com as 280 inscrições, mas não são as 280, então nós vamos mandar para quem estava presente. Para quem assinou a lista, né? Porque às vezes está presente, mas não assina a lista, paciência, a gente não tem o endereço da pessoa, nós vamos mandar para onde? Então, tem a máscara, que eu estava falando, a camisa, a pastinha zip para guardar exame, para guardar essas coisas, o kit da Fricô, que vai à parte, e um panfleto explicando do lado sobre as doenças inflamatórias intestinais e do outro lado com a logo e com o contato de todas as associações estaduais que são filiadas à DI Brasil, claro. Uma outra coisa importante, se você assinou a lista hoje, se você vier amanhã, vier depois, não precisa assinar de novo, tá? Basta assinar uma vez só. Se veio hoje, ok, assinou, e se não assinou hoje, assina amanhã, então não tem problema. Deixa eu ver o que mais. Amanhã nós temos uma surpresinha. Sim, não divulgue nos outros grupos a lista, porque nós estamos gravando essas informações aqui, o encontro está sendo gravado, a gente tem a lista de participantes, e antes de enviar os brindes, nós vamos checar a lista de presença com a lista dos participantes. Se tiver na lista de presença uma pessoa fora que não participou, essa pessoa não vai receber, tá? Obviamente. Outra coisa, amanhã nós temos uma surpresa para vocês, porque nós conseguimos contato, certificado de horas, Eva. Nós não iríamos fornecer certificado, mas nós estamos trabalhando para isso, dado ao grande número de pessoas que pediram certificado. Então, sim, vocês enviem, por favor, o pedido para o maioroxo@dibrasil.org.br, esses certificados de 8 horas dos nossos eventos, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu estava falando antes do certificado. Sobre amanhã, nós fizemos contato, tivemos uma reunião, pouco antes da reunião do evento hoje, nós tivemos contato com uma empresa, com um laboratório que faz análise genética das fezes, de material, para fazer um mapeamento da microbiota intestinal. Esse exame, eles já faziam antes, nos pareceu uma empresa bastante séria, porque eles já faziam
eles já mandavam antes, faziam antes os exames para mapear as bactérias em ambiente hospitalar, para prevenir infecção hospitalar. Então, não é pouca coisa isso. Eles estarão conosco aqui e para falar sobre o exame, explicar o exame, e eles vão sortear um kit de exame para quem estiver aqui amanhã. Aí vai ser um sorteio mesmo, porque é só um kit. Nós estivemos apurando esse kit, cada exame custa R$1.000, 900 e tantos, quase R$1.000, tá? Esse um kit vai ser sorteado entre vocês, e nós estamos estudando com eles uma parceria com a DI Brasil, para que esse custo seja diminuído, para que tenha uma redução nesse custo, e para que seja a possibilidade também de redução de custo e parcelamento de exame, para ficar mais acessível. Aí, futuramente, a gente briga por isso, para inclusão no rol da ANS, em SUS, igual aconteceu com o exame de calprotectina fecal, né? Foi uma luta de anos e anos e anos das associações de pacientes, das associações médicas, e finalmente nós conseguimos a tal de calprotectina fecal. Então, vamos ver quanto tempo nós vamos levar, mas a gente precisa trabalhar também pela inclusão desse exame. Mas, de qualquer forma, eles estarão aqui amanhã e vão explicar isso para vocês direitinho como funciona. Amanhã também nós teremos, agora a minha hora de abrir aqui, gente, uma planilha, porque de cor eu não sei nada, tá? Vocês vão me desculpar. Deixa eu ver uma coisa. Amanhã nós teremos uma palestra também com a doutora Yasmin Barbosa, que vai falar para nós sobre os mitos e as verdades sobre a vitamina D. A doutora Yasmin, ela é do Distrito Federal, e também a doutora Ira Arruda, que é do Mato Grosso, vai falar para nós sobre as intolerâncias alimentares. Então, eu vi gente perguntando sobre intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Amanhã vocês vão poder perguntar isso tudo para a doutora Ira, tá? O evento começa às 15h. Às 15h, essa palestra, às 16h, vai ter essa apresentação do pessoal do laboratório que faz esse exame, e o sorteio, e às 16h40, 16h30, 16h40, a palestra da doutora Ira. No domingo, nós teremos a participação da doutora Marilene Cruz, que ela vai falar para nós sobre os probióticos. Também a doutora Daniela Brito, que vai falar sobre absorção de nutrientes. Eu vi que isso também apareceu no chat como pergunta. O doutor Jefferson Bittencourt, ele vai falar sobre os mitos e as verdades sobre os suplementos alimentares. Eu vi que no chat tinha uma pergunta sobre glutamina, então guardem essa pergunta para fazer para o doutor Jefferson. E, finalmente, eu vi também perguntando sobre massa magra, perda de massa magra, em quem tem doença inflamatória intestinal, e nós vamos trazer aqui a doutora Geisa Santos, ela é nutricionista na Bahia, e ela tem um estudo muito interessante sobre, para quem é da área de saúde, para vocês que são nutricionistas e estudantes de nutrição, vocês vão entender o termo aqui, a prevalência de sarcopenia e fatores associados às DIs. Então, vulgarmente falando, para nós que somos leigos, a perda de massa magra nas pessoas com doenças inflamatórias intestinais. As palestras, sim, serão disponibilizadas posteriormente no canal de YouTube da DI Brasil, tá? Acredito também que o pessoal, nós vamos informar isso no nosso Instagram, e também o pessoal de todas as associações aqui presentes também vão passar essa informação assim que os vídeos forem postados. Finalmente, eu prometi que seria rápida e estou tentando. E o e-mail vou passar aqui novamente o link do formulário para a presença e o e-mail para pedir o certificado. Não é difícil não, gente, é só guardar Maio Roxo, tá? @dibrasil.org.br. O dibrasil.org.br todo mundo sabe, e o Maio Roxo não poderia ser mais explícito, né?
para vocês pedirem, é só mandar, o certificado é só mandar. E o e-mail da nutricionista, Miriam, é doutora Lana Claudinez, @gmail.com. Nós vamos fazer uma coisa, vamos colocar aqui, espera aí, e-mail do certificado. Certificado é maioroxo@dibrasil.org.br e a doutora Lana Claudinez é lanaclaudinez@gmail.com. Nós temos o currículo de todos os palestrantes no Instagram Maio Roxo 2021. E para vocês fazerem contato, nós vamos colocar o e-mail de todos os palestrantes no Instagram também. Então, na hora que vocês virem a fotinha lá do palestrante, vocês vão falar, opa, eu preciso fazer contato com esse profissional aqui, podem ir lá e o e-mail do profissional estará lá informado. Não está informado ainda, tá? Nós vamos colocar. Amanhã, pela manhã, a gente já providencia isso, para na hora que vocês chegarem à tarde, já está o e-mail de todo mundo, vocês não terem esse trabalho. Dos outros fóruns, quem participou e quiser o certificado, pode solicitar também? Pode. Tá? Pode. Quem quiser solicitar, fique muito à vontade. Pessoal, nós estamos às 21h42, quase 10 horas. Me desculpem se fui muito prolixa. Eu tentei diminuir, mas a gente tinha que responder as perguntas também do chat para tentar sanar as dúvidas de vocês. Agradeço imensamente a oportunidade de ter esse evento, de fazer esse evento. Nós não teríamos conseguido se não fosse pelo apoio e pela intervenção do pessoal das associações do Mato Grosso, de Goiás e do Distrito Federal. Esse evento é deles, tem o apoio da DI Brasil, e eles têm o apoio da DI Brasil incondicionalmente, porque são pessoas muito queridas, muito competentes e que estão realmente fazendo a diferença na história das DIs em cada estado onde eles atuam. De coração, muito obrigado a todos vocês. Amanhã, às 15 horas, nós estamos aqui de volta. Muito obrigada e até amanhã.